Vamos então para a palavra de Deus. Quero ler com vocês e a gente vai fazer um exercício aqui. Creio que vai ser muito legal para a sua vida devocional, para você conhecer também da palavra. Eu queria pedir para você, eu não fiz slides, beleza? Então, você vai ter que abrir sua Bíblia aí comigo e anotar. E isso aqui que eu vou compartilhar com vocês hoje é algo que no meu coração caiu como algo novo recentemente. Tem a ver com a série do Enraizados. Mas sabe quando tem algo que você está redescobrindo, parece? Você está descobrindo de novo, literalmente. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Lá em Colossenses 2, capítulo 2, versículos 6 e 7. Se você abrir na sua Bíblia. Para mim está mais fácil, porque todos os meus textos já estão copiados aqui no esboço, né? Então vou dar um tempinho aí para você achar. Colossenses lá no final da Bíblia, capítulo 2, versículos 6 e 7. Acharam aí? Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vou ler de novo, beleza? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, nossa, enraizados veio de onde? Veio daqui. É uma das coisas que o apóstolo Paulo fala, vocês que receberam Cristo Jesus, vocês têm que continuar a viver enraizados, enfincados, com as suas convicções muito bem firmes nessas coisas. Então, sabe, gente, voltando lá porque a gente começou a falar no começo do ano, o nosso primeiro chamado é o relacionamento com Deus. Jesus, ele não queria só passar informação para a gente, certo? Se ele quisesse só passar informação, ele podia ter gravado um vídeo, inventado a câmera. Ele podia ter falado, só a Bíblia basta, comprem a Bíblia, leiam ela e morram felizes. Ele falou, ele queria transmitir ele mesmo. Ele queria transmitir emoções, ele queria transmitir sentimentos, ele queria transmitir percepções. E ele também queria transmitir a palavra. A palavra é muito importante. Por isso que Deus escolheu deixar a palavra escrita, para que isso acontecesse. Então, ele não queria somente se comunicar, mas ele queria comunicar ele mesmo, ele queria se reproduzir na vida das pessoas. Ele queria se reproduzir. Então, sabe, gente, essa conexão com Jesus, ela precisa ser desenvolvida para que o nosso sistema de raízes seja saudável. Raiz não é só uma coisa que você faz força e nasce. Isso é outra coisa. A gente não consegue fazer uma força para a gente crescer ou desenvolver uma raiz. A raiz é natural de uma planta. Toda planta ela vai cedo ou tarde ter raízes. A grande questão é que para nós como cristãos, para a nossa vida cristã ser desenvolvida, nós precisamos estar conectados com Jesus. Nós já falamos isso nos outros mags, eu não vou repetir tanto isso. Mas eu preciso lembrar que não é esforço que faz com que você possa ser mais santo, mais puro, mais cheio de conhecimento. Não é esforço. É relacionamento. Mais relacionamento com Jesus, mais raízes fortes eu tenho, para que quando vir o dia ruim eu permaneça. Sabe, eu e você, a gente nunca vai encontrar satisfação fora da presença de Deus.
A gente pode tentar encontrar outros lugares, outras coisas, podem vir sentimentos passageiros, mas quando a gente está na presença de Deus, gente. Tivemos na semana passada a atmosfera, certo? Quando estavam na atmosfera? Foi muito bom, pelo menos para mim. Eu experimentei a presença de Deus aqui. Eu experimentei Ele falou no meu coração, nós oramos uns pelos outros, nós adoramos a Deus. Tudo isso foi maravilha, foi 10, foi legal. Mas a gente não sai e entra da presença de Deus. Você já se sentiu assim? Pequei, saí. Orei, voltei. Essa é uma mentira às vezes, de que toda vez que a gente erra, a gente sai da presença de Deus. Não saímos da presença de Deus. Deus não é tão fraco assim. Deus ele é soberano, a presença dele está no meio de nós. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali ele está. Então não tem como eu ficar entrando e saindo da presença, entrei e saí. A questão é se nós estamos conscientes da presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Hoje nós não tivemos louvor, certo? Então você pode pensar, poxa, que falta que faz. Que a presença de Deus começa lá. Você está falando vazios, palavras ao vento. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Ele está aqui no meio de nós. Agora, o nosso nível de percepção, muitas vezes, ele é ativado pelo lado emocional. E ok. Mas sabe, eu não sei, você consegue ter uma atmosfera na sua casa todo dia? Você consegue ter um G100 na sua casa todo dia? A gente não consegue ter esses ambientes todos os dias. Mas tem uma coisa que nós sempre temos, é a presença de Deus que habita dentro de mim e de você por causa do Espírito Santo. E isso, essa consciência, faz toda a diferença. Então, sabe, se você tem sentido um vazio no seu coração, você fala, poxa, eu preciso estar mais satisfeito, parece que está faltando alguma coisa na minha vida, está faltando um pouco mais de presença de Deus. E presença de Deus é reconhecer que Ele está neste lugar. Onde Deus está, por exemplo, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho? Não está, Gustavo, só filho do diabo lá. Aquela empresa de filhos do Beelzebu. Gente, às vezes a gente tem esse tipo de visão. Sendo que o Senhor quer usar eu e você para a gente enxergar de maneira diferente. Então a presença de Deus se manifesta através de mim e de você. E como a gente está falando de raízes, de solos, se o ambiente for bom, a árvore ela tende a crescer. Se o solo é ruim, uma árvore cresce? Não. Tem alguns tipos de plantações que você plantar, por exemplo, milho, não sei se é milho ou se é soja, você tem que plantar isso o resto da vida naquele solo. Porque se você colocar outra coisa, ela não vai crescer lá, porque o solo está destruído, foi totalmente contaminado, totalmente consumido. Ela não consegue trazer mais os nutrientes. Então, como é que a gente sabe qual solo que a gente está enraizado? Já parou para pensar nisso? Pensa um pouco. Todo lugar que eu e você estamos plantados, toda árvore tem que estar plantada num solo, certo? Agora, vamos fazer um exercício aqui. Preciso da sua atenção, já estou acabando aqui. É rapidinho. A gente vai falar nos próximos magos sobre 4 tipos de solo. Hoje eu vou falar só de um. Se eu falar dos 4, vocês me matam. Carol me mata. Então vamos falar só de um. O primeiro solo que eu quero falar com você é o solo da palavra de Deus. Eu não sou nenhum botânico, não sou nenhuma pessoa que, cultiva muitas plantas em casa. Mas a gente sabe que, por exemplo, tem certos momentos que você precisa trocar a terra. Que você precisa colocar um adubo diferente, me ajuda aí, cara. É um adubo com fertilizantes diferentes, com aminoácidos diferentes, gostou do aminoácido, né? Vou chegar num lugar, prometo.
com coisas diferentes. Por quê? Porque aquela planta está recebendo sempre o mesmo, e ela está falando, para eu desenvolver esse fruto, eu preciso de algo a mais. Eu preciso de algo novo. Só isso não está sustentando mais. Eu preciso de algo novo, eu preciso de algo a mais. E o primeiro solo que nós precisamos passar para que a gente comece a frutificar no reino de Deus é o solo da palavra de Deus. O Salmo 1, nós já lemos muitas vezes, Salmo 1, versículo 2 e 3, está falando sobre aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Ele fala assim, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. E eu quero aqui entrar num negócio importante. Satisfação e meditação na palavra vai muito além do que simplesmente ler a Bíblia. Às vezes eu e você creemos numa mentira de que só ler a Bíblia é o bastante para permanecer. Só que só ler a Bíblia de uma maneira religiosa é como você ler um livro qualquer. Certo? Não tem diferença de você ler o livro de Provérbios, de você ler um livro de máximas do Mário Sérgio Cortella. Não tem diferença nenhuma, porque soa só como boas ideias. A Bíblia é um livro de boas ideias. A Bíblia não é um livro de boas ideias. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente reconhece a Bíblia como palavra de Deus, a gente tem uma experiência diferente com o texto. Então, sabe, gente, satisfação e meditação são coisas que vão além de ler a Bíblia. E meditação, né? Quando você pensa em meditação, o que vem na sua cabeça? O mestre Miyagi, os mais velhos aí. Fica. Tem muita coisa de meditação hoje nos nossos dias. Várias coisas que você vai ser curado pelo poder da meditação. Tem várias dessas coisas aí, mas a meditação, a origem dessa palavra meditação, não tem nada mais do que você repetir constantemente a mesma coisa. Isso é uma coisa que nós não costumamos fazer. A gente faz isso com coisa negativa, não faz? Pô, mano, não gostei da sua barba. Você vai pegar isso e vai lembrar sempre. Eu gostei, estou zoando. Você vai olhar para o espelho e você vai falar, nossa, o Gustavo disse aquele dia para mim, no MAG, na frente, tantas pessoas, que minha barba era feia. A gente é bom em meditar em coisa que não presta. A gente é bom em meditar em palavras que vão contra aquilo que Deus falou para a gente. E aí nisso a gente nunca experimenta satisfação, você percebe? Você fica feliz depois de ter um pensamento ruim sobre isso? Não. Você não fica. Você está percebendo, gente, como essa questão é importante? Qual que é a coisa que mais ocupa seus pensamentos? Se o sexo ocupa o seu pensamento, tudo que você olha é um objeto sexual. Nossa, Gustavo, não estava esperando essa. É verdade. Você pode ver uma pessoa de burca que você acha um atrativo. Porque aquilo que nós meditamos, nós nos tornamos. Aquilo que nós contemplamos constantemente, isso começa a tomar forma dentro da gente. Isso gerou vários burburinhos esse assunto, assim. Você está entendendo? Gente, faz sentido ou não faz? Se você pensa o tempo inteiro o quão você é falho numa situação, por mais que alguém chegue para você e fale, você é bom, parabéns. Você pensa o quê? Está fazendo isso só para me agradar. Está falando isso porque é algo em troca. É ou não é? Isso gera satisfação no seu coração? Não. Porque quando a gente medita na coisa errada, a gente é sempre insatisfeito. Sempre. Não importa o dinheiro que você tenha, o cargo que você tenha, sempre vai ser insatisfeito. Então, as nossas raízes na palavra de Deus, o primeiro solo é o solo do quê? Da
Palavra de Deus. Então esse primeiro solo, ele começa, a gente se aprofunda nele, meditando, estudando, memorizando, orando, mas principalmente praticando. Quando você que dirige, alguém te descreve um caminho uma vez, você vai dirigindo a primeira vez. Primeira vez é mais difícil. Mas depois que você aprendeu, você precisa ouvir de novo a instrução? Então às vezes não, você vai e faz o mesmo caminho. Sem a prática não vem a experiência. Hoje eu não penso mais que eu tenho que pisar na embreagem, engatar a primeira. Já virou automático, mas eu lembro quando eu tirei a carta, eu tinha que todos os processos eu pensava, e o carro tremia, parecia uma britadeira. Porque você tinha que pensar em tudo. Depois da prática você fala, isso virou rotina, virou automático. Ouvir a voz de Deus deveria ter o mesmo princípio para a gente. Mas lembra quando eu falei na outra semana? Se a gente não tem histórico, a gente não consegue ter presente e a gente não vai ter futuro. A gente precisa ter histórico com Deus, para então a gente poder se prontificar para fazer algo diferente. A gente experimentar algo diferente. Então, para a gente ter raízes bem fincadas no solo da palavra, a gente precisa memorizar, estudar, mas praticar. Deus, Ele quer construir um sistema de raízes em nós que passa por 4 coisas, se você quiser anotar. Confiança, dependência, intimidade e fé. Confiança, dependência, intimidade e fé. Passa por essas coisas. Eu quero ter raízes, eu quero poder segurar no dia ruim. Você tem confiança? Não. Tem dependência? Não. Tem fé? Não. Tem intimidade? Não. Então não vai ter como resistir. Gustavo, mas eu sou novo. Mas você vai envelhecer. Vão chegar dias mais difíceis. Você quer ser levado? Eu não quero que você seja. Então, sabe, Jesus quer que nós conhecemos a palavra de Deus. Abre mais um texto aí comigo, e aí depois nós vamos para essa parte prática que eu falei para vocês. João 5, 37 a 40. Não, tem mais um texto. João 5, 37 a 40. Jesus está falando exatamente para os fariseus. Olha o que Jesus fala para os fariseus. João 5, 37. Diz assim, Jesus respondendo aos fariseus: E o Pai me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, falando para os fariseus, vocês nunca ouviram a voz de Deus, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem que Ele me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida, para terem vida. O que Jesus está falando? Não importa vocês falarem que conhecem a Deus, não importa vocês lerem a Bíblia com muita vivacidade, se vocês não virem a mim, Jesus. Então não adianta a gente se aproximar da palavra como um livro de sorte. Vou abrir aqui para ver o que é. Precisamos de relacionamento, gente. Esse relacionamento vem através de Jesus. A falha da nossa geração não é falta de pregação. Tem o YouTube para comprovar isso. Falta da nossa geração é não conhecer a palavra. O problema da nossa geração é que a gente não conhece a palavra intimamente, pessoalmente. Falta a palavra rema. Carol pregou um dia sobre isso. Me fala agora a tua palavra rema. Se no meu pastor nada me faltará. Não. Qual que é a palavra que você tem de direção para o Senhor nesse ano? Palavra rema, a palavra rema em si é falada, uma palavra que foi lançada. Então não é você que cria a sua palavra rema. Você tem que ouvir alguém falar. Então eu vou pedir para o meu líder. Não, você vai ouvir de Deus. Porque você pode ouvir a voz de Deus.
Isso é uma boa notícia. Mas para isso precisa ter intimidade. Deus falou, a minha palavra está escrita, está na sua mão aí. Você não investe tempo com ela, você não vai ter rema, você não vai ter direção, você não vai ter nada. Você vai ser um bom esquentador de banco. A gente precisa desse choque, gente. Jesus deixou isso muito claro para os fariseus. Vocês têm todo o texto, mas não vem a mim. Agora, só ir a Jesus e não ter as palavras dele adianta? Adianta ou não? Sim ou não? Não. Porque é o que Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar. Conheço você de ouvir falar, conheço a sua reputação, Caio, mas eu nunca andei com você. E Jó, então, no final, lá no capítulo 40, fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço você de contigo andar. É uma diferença diferente. Isso pode acontecer comigo e com você. Mas você tem que parar de pensar no que te falta, parar de pensar nos seus problemas. Ah, Gustavo, é fácil falar isso para você, a sua vida é muito boa. Não tem a ver com a condição da nossa vida, tem a ver com crer em Jesus. Crer em Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Mas os problemas vão existir para sempre. Mas e os medos? Só vão ser lançados fora onde há o amor de Jesus. Não sou mais escravo do medo. Nós cantamos essa música. Filho de Deus. Mas identidade, filho, a gente só conhece através da Bíblia. Uma das primeiras aparições que Jesus tem, depois que ele é ressurreto, é para os seus discípulos no caminho de Emaús. Eu quero ler essa história com vocês, Lucas 24. E então, a gente acaba. Lucas 24, versículo 13. Por favor, tragam Bíblia para os mags. Leiam, anotem. Você vai estar cultivando as suas raízes quando você faz isso. Falo com muito amor. O tempo perdido é a gente que escolhe o que a gente faz com esse tempo. Lucas 24, 13. Caminho de Emaús. Jesus ressuscitou. E aí está um burburinho. As moças que foram até lá, as mulheres que foram até lá, viram que o túmulo estava vazio. E elas voltam para falar com os que estavam na casa, olha, ele não está mais lá, Jesus ressuscitou. E alguns olham e falam assim, conta outra. Naquele tempo, o testemunho de uma mulher não poderia ser levado em conta numa operação judicial, por exemplo. Numa coisa. Então, ouvir um testemunho de duas mulheres sobre falar que uma coisa tão absurda tinha acontecido, era meio que culturalmente um absurdo. E Jesus, mesmo assim, escolheu se manifestar para duas mulheres. Não é maluco isso? Jesus é muito da hora, né? Lucas 24, 13 a 32, diz assim, naquele mesmo dia, dois dos discípulos que estavam lá naquela casa, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele, Jesus lhe disse, como vocês custam a entender
E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus está falando, olha, Isaías já falou que isso ia acontecer. Os profetas já falaram que isso ia acontecer. Como vocês demoram para crer? Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus começou a contar a história dele mesmo. Desde Moisés para aqueles dois homens. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eu fico imaginando como é que aqueles caras ficaram com a cabeça depois. Deu tipo, o que as mulheres falaram é verdade. Tipo, ele ressuscitou. E aí a continuação do texto diz que eles voltaram para Jerusalém. Porque imagina assim, eles estavam lá, as mulheres chegaram e falaram, Jesus ressuscitou. Eles falaram, e foram embora. E eles têm uma experiência com Jesus no caminho. E aí quando eles têm essa experiência, eles falam, eu tenho que voltar. Porque Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que eu retorne. Então eles tinham que voltar agora. E é lindo, gente, porque sabe, Jesus podia ter feito assim, cara, eu estou vivo. Ele podia ter falado isso na hora, certo? Vocês não ouviram boato? Sou eu, povo. Eu estou aqui, Jesus, encosta em mim. Não. Ele escolheu se revelar através da palavra. Jesus estava lá, ressurreto. Ele podia ter falado o que, Serginho? Acorda. Mas ele escolheu, falou, eu vou mostrar que todas as pessoas podem me conhecer através da palavra, através da história. Não é poderoso isso, gente? É isso que Jesus fez. Eles o reconheceram porque ele havia se revelado nas Escrituras. Isso, gente, só vem numa experiência onde nós estamos juntos, uma experiência com a palavra de Deus. Às vezes você quer ler muito a palavra de Deus individualmente. Desculpa, você não vai ter todas as respostas. Se tiver, que Deus te arrebate. Você vai tornar muito orgulhoso. Quando nós estamos juntos compartilhando a palavra, compartilhando com as nossas vidas, foi o que Jesus fez, certo? Jesus estava andando e contando a própria história. Moisés falou que eu ia vir. Sabe aquela serpente que tinha lá, que foi levantada no deserto, que curou todas as pessoas? Então Jesus, quando foi levantado e trouxe salvação a todas, é a mesma referência. A serpente de bronze e Jesus na cruz. Tá vendo aquela história lá do profeta Isaías? Quando o profeta Isaías falou, um menino nasceu, um menino se nos deu, a música que a gente cantou lá na atmosfera. Então, essa pessoa foi Jesus, ele aconteceu, ele veio, ele se fez carne, habitou entre nós. Jesus contou a própria história. E aqueles homens ouviram, mas não queimava no coração deles. Porque eles conheciam pessoalmente? Talvez não. Depois, quando os olhos deles são revelados, eles falam, como que o nosso coração não queimava? Não tem como a gente ler a palavra e o nosso coração não queimar. Presta atenção nisso. Se o seu coração não queima quando está a palavra, você pode estar como esses dois amigos. Falando, é a história das meninas lá que falaram que Jesus ressuscitou. Mas é um negócio distante, não acontece de novo. Quando a palavra vem para a gente, nosso coração tem que queimar. Não é só queimar de amor, deixa queimar, é queimar de desejo por conhecer a Jesus. Isso é muito importante, gente, isso faz a diferença. E aqui eu quero encerrar com vocês falando sobre uma coisa. Muitas vezes a gente passa por pressões, sabe, que são insustentáveis. A gente passa por pressões na escola, na faculdade, quando questionam muito a nossa fé. Você já foi questionado por que você é cristão? E às vezes a gente falta porque a gente pensa que a gente tem que argumentar. A
A gente pensa que a gente tem que ser formado em teologia, em apologética. A gente pensa que a gente tem que ser o grande ferradão. A gente só precisa conhecer a palavra. A palavra dá testemunho de mim, disse o Senhor Jesus. Quando a gente conhece a palavra, a gente está pronto para testemunhar sobre Jesus. Sem a palavra, a gente não sabe falar sobre Jesus. A gente fala que a gente não come, não bebe, não ruma, a gente só fala só o que a gente não faz. E eles não conhecem a gente pelo amor de Jesus que foi vertido naquela cruz. Meditar é muito importante, porque quando a gente medita, as palavras que nós lembramos constantemente afetam o nosso interior. Quando eu orava por essa reunião, me veio muito no meu coração que tem algumas pessoas aqui nessa noite que estão lutando com as mesmas coisas, com os mesmos sentimentos. Você venceu durante um tempo, mas aí você está sentindo tudo isso, parece que está voltando, está voltando, está voltando, está voltando. E aí você fala, meu Deus, eu vou ter que passar por tudo isso de novo, toda essa insegurança. Quero dizer para você, não. Quando você passou por essa fase, o Senhor te deu palavras, não te deu? Lembre delas. Medite nelas. A gente se torna naquilo que a gente medita, que a gente pensa. Falei isso no começo, só quero frisar novamente. Se você só fica lembrando de notícia de morte, de assassinato, só fica vendo Cidade Alerta. Seu feed no Facebook é só desgraça. Você se sente como? Com medo, não é verdade? Você fica com medo. Gente, você sabe, não sei se você sabe disso, mas o Facebook e o Instagram, eles são criados para te alimentar com aquilo que você mais gosta. Então, se um dia você viu alguma coisa, você sabe que não era bom para você, mas você viu uma vez, o Facebook e o Instagram falam assim, ele quer ver de novo. Aí ele coloca de novo essa informação para você. Você só vê vídeo do Free Fire? Só vai aparecer o que para você? Não estou falando que é bom ou que é ruim. Você está falando que... Calma, irmão, segura aí o coração. Só vai aparecer o quê? Isso. E você só vai saber falar sobre isso. Se você só segue as meninas fitness no Instagram, você procurou 3 vezes as blogueirinhas, o que você acha que vai aparecer no seu feed? Blogueirinha. E aquele dia, meninas, que vocês vão estar no seu dia ruim, que toda menina tem um dia ruim, né? E aí você vê aquelas mulheres que é tudo perfeito, o que você vai pensar de você? Vou me jogar na montanha. Sou feia, não mereço essa vida. Eu estou exagerando, isso nunca acontece com vocês, imagina, nunca. Nunca acontece. Gente, faz sentido ou não? Aquilo que a gente medita, a gente se torna. E se torna um vício. Começa a afetar a nossa identidade. Daqui a pouco a gente não é mais o que nós temos convicção, porque nós não estamos mais meditando na palavra. A gente é o que sobra da comparação que a gente faz. Se você não tem a sua identidade firmada em Jesus, a sua identidade é uma sobra de uma comparação. Você se compara com outro, o que sobrou de menos ruim, você fala, esse sou eu. Isso não é o que o Senhor tem para você. Encerrando aqui, gente. Se nós meditamos na palavra e no que Deus diz, o nosso interior toma a forma da palavra. E aí então as nossas emoções, as nossas intenções, os nossos pensamentos, tudo isso é renovado. Quando você pega uma palavra de Deus, imagina que dentro de você, é como se fosse água sem gravidade. Já viu água sem gravidade em filme? Como é que ela fica? Ela fica no estado líquido, mas ela fica disforme, porque não tem gravidade, não tem nada, algo que exerça pressão sobre ela, que faça ela ter uma forma. Agora, isso é dentro da gente, isso é assim, dentro da gente, quando a gente nasce é assim. Todos nós ansiamos para dar forma para isso dentro da gente.
Certo? Por isso que a gente pede a opinião das pessoas. Por isso que a gente segue outras pessoas em rede social. A rede social é construída ao redor exatamente dessa premissa. Então eu pego isso e eu tento então agora dar uma forma para isso. E aí o diabo é astuto, porque ele vai colocar palavras pessoas que você ama muito, para falar coisas que vão te machucar. Você já ouviu uma palavra de quem você ama muito? Essa palavra te machucou? Eu já. Normalmente o diabo usa pais, usa amigos muito próximos, usa um namorado, uma namorada, marido. Mas quer dizer que então, Gustavo, que a minha mulher é do diabo. Que a Maíra falou algo para mim, ela... Não. O que acontece é como nós queremos encarar essas coisas. Porque você está bom todo dia, gente? Eu não. Eu falo umas coisas que eu me arrependo depois. Muitas, na verdade. Então, sabe, para a gente evitar que as palavras das outras pessoas façam uma forma dentro da gente, a gente precisa se encher da palavra de Deus. Porque se eu me antecipo com a palavra de Deus, as outras palavras podem vir, mas elas não dão mais forma para mim. Elas só batem e caem. Faz sentido? Tem um vídeo do Marcinello, não sei quantos lembram do vídeo do Marcinello, lá não dá para passar aqui. Bom, é aquilo ali, não gruda mais as coisas. Você fala, as pessoas lançam palavras, lançam coisas, lançam julgamentos, bate e cai. Porque a sua forma interna já está definida pela palavra. Gustavo, mas eu preciso então de mag todo dia. Eu preciso de alguém falando para mim quem eu sou todo dia. Você tem a palavra de Deus. Isso, sabe, gente, não depende da sua fase de vida. Você pode estar no ensino médio, você pode estar na faculdade, pós-graduação, trabalho, muito ferrado, namoro, noivado, casamento. Às vezes parece que o que mais falta para a gente é tempo, mas não falta tempo. Porque a palavra de Deus, ela toma forma dentro da gente. A gente escolhe o que vai tomar forma dentro da gente. O que você quer que tome forma? O seu interior. É você que escolhe. Se você quer ser uma árvore deformada por dentro, mesmo que você esteja junto do rio das águas cristalinas, se você por dentro só tem palavras de rejeição e tudo, você vai experimentar essas boas fontes das águas vivas? Não consegue experimentar. Por isso que, eu volto a dizer no começo, ler a Bíblia não sustenta. Precisamos ter um relacionamento com Jesus. Precisa ter um relacionamento com Jesus através da Bíblia. A gente precisa disso. Está na hora da gente despertar para isso. Não dependa de pregador do YouTube, não dependa de mim. Não dependa de coisas externas para você ter o seu relacionamento com Jesus. Dependa da palavra de Deus. Dependa da palavra de Deus. Então lembra disso. Se você esquecer de tudo hoje, lembra disso. Quando você medita, você se transforma naquilo que você medita. Meditação não é... Meditação é você ler algo e você pensar, refletir sobre isso.